Então, gente, eu vou tentar explicar a fisiologia dessa função motora da forma mais fácil possível, tá? Então, desde que a gente compreenda essa fisiologia de forma absolutamente completa, acho que não vai ter problema, porque a gente precisa enxergar que o sistema nervoso, ele é uma grande rede, tá? Ele tem que se correlacionar com muitas coisas diferentes. O córtex cerebral, ele é o diretor executivo, tá? Ele que vai gerenciar tudo que vai acontecer, então quero que essa ação seja feita. E, no entanto, o comando bruto que esse córtex daria seria muito desajeitado. Não teria uma situação específica, porque ele não teria um destino específico, ele simplesmente só manda a informação, só manda o impulso nervoso. Então, sem o trabalho dessas grandes gerentes, né, de três componentes que vão gerenciar e modificar, regular esse impulso nervoso para que ele seja o que eu quero e que eu me movimente com traços finos, tá? A medula espinhal, que é responsável pela resposta automática e as locais. O cerebelo, que afina e coordena em tempo real o movimento que eu tô tendo. E os núcleos da base, que aprova, filtram e iniciam os movimentos. Eles vão regular o impulso nervoso que o cérebro deu. Então, primeiro de tudo, a gente vai ver os arcorreflexos medulares, tá? A medula espinal, ela não é só um cabo de transmissão do sistema nervoso central com o periférico, tá? Ela possui circuitos próprios, capazes de tomar decisões motoras ultra rápidas, sem precisar esperar o processamento consciente do cérebro. Então, tem impulsos que vêm diretamente da medula. E essas respostas não são processadas pelo córtex e são reflexos medulares, que se chamam arcorreflexos. Então, os reflexos, movimentos que vêm diretamente da medula, sem antes serem processados pelo cérebro, se chamam arcorreflexos. Ok. Então, esse arco-reflexo é a unidade funcional básica do sistema motor espinal, e esse processo fisiológico, ele ocorre em uma via de mão única em 5 etapas obrigatórias, ok? Então, as estruturas especializadas como nociceptores, que são receptores da dor, na pele ou nos fusos dos músculos, que detectam qualquer variação física ou química do ambiente deles, eles transformam essa energia física em energia elétrica, que a gente já conhece como um potencial gerador, né? Então, a gente vai identificar lá nos nossos receptores alguma sensação, né? Que vai se desencadear em um potencial de ação. Esse neurônio sensitivo aferente, porque todo neurônio sensitivo ele é aferente, o corpo celular deste neurônio que fica no gânglio da raiz dorsal, fora da medula, na raiz posterior, que a gente já sabe, o axônio dele que está encapsulado no gânglio, ele vai produzir um potencial de ação até a substância cinzenta na medula, lá no corno posterior. Em nenhum momento essa sensação foi para o cérebro. Então, vai acontecer um receptor sensitivo de forma aferente, tá? Que vai desencadear um potencial que vai viajar até o corno posterior no gânglio sensitivo, vai fazer uma sinapse no interneurônio lá na substância cinzenta da medula, no corno posterior, e o centro integrador sensitivo vai fazer sinapse com esse neurônio motor, que é o vermelhinho, tá? E é um reflexo monossináptico de direção única. Se ele se conectar a um ou mais interneurônios antes de ativar o neurônio motor, o reflexo é polissináptico. Os interneurônios, eles servem para computadores locais, tá? Porque eles são capazes de amplificar e espalhar ou até bloquear esse sinal que tá vindo. E aí o neurônio motor, que é o neurônio motor eferente, ele está localizado no corno anterior ventral da medula. Ele é o famoso motoneurônio alfa, porque essa via final comum para a contração muscular que vai acontecer porque vai desencadear algum efetor no músculo estriado elétrico. Então, o seu axônio vai sair pela raiz ventral em direção à periferia. Nesse músculo esquelético, ao receber o neurotransmissor de acetilcolina na placa motora, ele vai se contrair, tá? Que vai sair, obviamente, das terminações axônicas desse neurônio motor.
Agora, nós temos esse reflexo de dor e de retirada, que também acontece na medula, num cenário fisiológico, que a gente pisa num prego, por exemplo, ou a gente encosta a mão numa chapa quente. No processo, os mesmos receptores da dor, de nossos receptores, vão disparar uma selva de potenciais de ação de alta frequência, porque é um impulso rápido, que tem que ser, obviamente, as fibras da dor lentas são um pouco mais rápidas, não tão rápidas quanto o movimento, mas são mais rápidas. E a gente vai, quando eles entram na medula, esse neurônio aferente sensitivo, ele diverge e ativa uma rede de interneurônios polissinápticos que vão fazer várias sinapses ao mesmo tempo. Então, esses interneurônios que estão lá no centro, no H medular, na substância cinzenta da medula, eles vão excitar os motoneurônios dos músculos flexores do membro que está atingido, vão fazer você puxar a perna, o braço imediatamente, porque é um reflexo de retirada. Ou seja, sentiu, voltou. É um reflexo muito rápido. Então, ele também tem um mecanismo de inibição recíproca. Então, fisiologicamente, seria impossível dobrar a perna se o músculo oposto, o extensor, tivesse rígido. Então, por isso que ao mesmo tempo que a via sensitiva ativa interneurônios inibitórios, eles secretam neurotransmissores que são hiperpolarizantes, que a gente já sabe que são de cargas negativas, como glicina e GABA, que vão silenciar esses neurônios dos músculos extensores ao mesmo membro. Então, o extensor vai relaxar para que o flexor possa agir livremente e assim tu conseguir puxar rápido o teu braço, puxar rápido a tua perna no impulso de retirada. Já o reflexo de estiramento é o terceiro tipo de reflexo, tá? Ou miotático, ele é o controle de comprimento. No cenário fisiológico, vamos pensar que é o único reflexo monossináptico do organismo, tá? Exclusivamente monossináptico, porque o arco-reflexo é um reflexo monossináptico, mas ele pode ser polissináptico. Mas o único reflexo que é exclusivamente monossináptico é o reflexo de estiramento. Então, esse reflexo é o objetivo principal de não apenas responder com o martelinho do neurologista, tá? Mas sim manter nossa postura ereta contra a gravidade de forma automática. Então, vamos pensar na situação hipotética de que o receptor é o nosso fuso muscular, nossas fibras musculares, e os pequenos feixes das fibras musculares são modificados. Elas são intrafusais, ou seja, são encapsuladas, estão dispostas em paralelo com as fibras contráteis normais do músculo, tá? Esses são os nossos músculos estriado esquelético. Esse fuso, ele funciona como um sensor de tamanho, porque se eu contrair ou estirar ele, a quitina e a miosina vão se deslizar uma sobre a outra e, obviamente, vão disparar sensores que vão estar identificando que eu estou realizando esse movimento. Então, se o músculo estica, as espiras nervosas que estão ao redor do fuso vão ser deformadas mecanicamente, que vão abrir canais iônicos e disparar um sinal elétrico, um impulso elétrico com potencial de ação. A fibra sensitiva que está do lado, né, que entra na medula, lá pela raiz posterior do gânglio e faz uma sinapse direta, que é uma monossináptica, que vai usar um neurotransmissor excitatório, que é o glutamato, tá? Que com o próprio neurônio do próprio músculo que foi esticado. Então, quando o médico lá, o neurologista, bate no seu tendão patelar, por exemplo, o músculo quadríceps da coxa sofre um estiramento súbito, porque o fuso do músculo avisa a medula de forma direta e o motoneurônio, o neurônio motor, ordena que o quadríceps se contraia imediatamente, que vai gerar esse chute. Então, na função do dia a dia, não somente dos reflexos de estiramento, se você está em pé e o seu corpo oscila para frente, os músculos da sua panturrilha esticam de leve, é o reflexo miotático que faz esses movimentos desses músculos se contraírem sutilmente de volta, impedindo que você caia, né? Sem que você precise pensar nisso. Tem sempre que um músculo é estirado, a excitação dos fusos vai causar essa contração das fibras musculares, tá? E a ação da gravidade estira constante os fusos, mesmo os músculos estando em repouso. Esse estiramento constante causa uma contração reflexa, tá? Puxando de volta para o lugar, chamado de tônus muscular. E é por isso que a gente nunca fica completamente estendido, sempre fica um pouquinho curvadinho na posição de repouso.
Ok, então a ação da gravidade estira constantemente os fusos, tá? Isso é a contração do tônus muscular. Aí nós temos situações de hipotonia, onde não se tem o reflexo, de hipertonia, de um hiperreflexo. Então, essa importância clínica dos reflexos de estiramento. Em algumas situações, a gente pode vir com essa dificuldade do tônus muscular. Então, tipo, mesmo que a ação da gravidade estire constantemente os nossos fusos neuromusculares, mesmo que o músculo esteja em repouso, é necessário que ainda exista esse estiramento, tá? Esse estiramento ele gera uma contração reflexa e contínua que define o que é o tônus muscular. O tônus normal é o estado de tensão leve e constante que mantém a nossa postura no lugar. Já a situação de hipotonia é uma diminuição da resistência desse movimento passivo que deixa os membros mais moles, que são comuns em algumas condições neurológicas infantis. E a hipertonia é o aumento normal do tônus, resultando em uma rigidez ou um espasmo, espasticidade, dificultando essa movimentação, que pode vir por diversas causas, que podem derivar de acidentes neurológicos e lesões centrais, acidente AVC, tá? Uma das causas mais comuns em adultos em que a falta de irrigação sanguínea vai lesionar as áreas motoras do cérebro, paralisia cerebral, traumatismo crânioencefálico, lesões na medula espinal, tanto traumas como acidentes de infecções que podem interromper essa comunicação neural entre o cérebro e os membros, doenças neurológicas como Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, tumores cerebrais, exposição ao frio, estados emocionais de estresse ou saúde, tudo podem derivar dessa hipertonia, tá? Então, existe importância clínica dos reflexos de estiramento, porque a gente consegue avaliar como é que está se comportando a saúde do paciente e para avaliar essa funcionalidade do sistema nervoso e o local das lesões. Então, se tu vai fazer a percussão de um ligamento patelar, né, bater com o martelinho lá para identificar o estiramento do músculo, do fuso muscular e a contração da perna, que vai resultar na extensão da perna, se, por exemplo, existir a ausência desse reflexo da patela, pode significar alguma lesão dos neurônios sensitivos, alguma lesão dos neurônios motores, uma lesão na região lombar da medula, porque é dali que vão sair esses estímulos, tá? Mas muitas coisas desse caminho, desse percurso, podem estar lesionadas caso um reflexo de estiramento não acontecer, ou acontecer de forma descabida, como no caso da hipertonia. Ok. Aí, nós temos o reflexo tendinoso de Gauche. Então, num cenário fisiológico, se o reflexo de estiramento cuida do comprimento, o reflexo tendinoso cuida da força, da tensão aplicada nesse tendão. Então, ele é um disjuntor de segurança biológica. Quando a gente está lá na academia, a gente vai até a falha, porque a nossa falha não é simplesmente porque o músculo não aguenta, mas é porque o corpo precisa identificar que aquilo tem um potencial risco de lesão e ele te leva a fadiga, cansar, começa a arder, justamente porque é um potencial do corpo de te proteger, limitar uma suposta lesão. Então, ele é um receptor de segurança biológico, tá? O receptor é um órgão tendinoso de Golgi, que a gente vai chamar de OTG. Ele fica localizado na junção entre as fibras musculares e o tendão, que fica posicionado em série com o músculo. Então, quando o músculo vai se contrair fortemente, ele puxa o tendão com ele. Então, vai espremer as terminações nervosas do órgão tendinoso de Golgi, que fica ali abaixo. Nesse circuito, que é um circuito polissináptico, essa fibra aferente sensitiva vai até a medula e ativa um interneurônio que está ali no H medular, que é inibitório, que ele vai soltar neurotransmissores inibitórios, como a gente já conhece. E esse processo, por exemplo, se a gente tentar levantar uma carga pesada demais, o tendão, a tensão no tendão que a gente está puxando, do músculo que a gente está puxando, chega perto do limite de ruptura. Então, esse OTG que está ali embaixo desse tendão, esse órgão tendinoso de Golgi, ele vai disparar intensivamente. E o interneurônio inibitório que está fazendo a correlação do sensitivo, fazendo a sinapse do sensitivo para com o motor, ele vai ser ativado, né, na medula, e ele vai hiperpolarizar esse neurônio motor,
que no caso é aquele vermelhinho ali que a gente já viu antes, daquele mesmo músculo, tá? Vai hiperpolarizar um neurônio motor daquele mesmo músculo para que aquilo ali fique relaxado. Então, obviamente, se entra carga negativa, ele vai hiperpolarizar o neurônio motor daquele músculo que a gente está puxando, que está fazendo uma força além do que da capacidade dele, com risco de ruptura. E aí esse músculo, obviamente, vai ter que relaxar instantaneamente, vai derrubar a carga. Isso evita que o músculo rasgue e arranque o osso para fora. Isso é um mecanismo de proteção biológico. Então, e a gente tem que fazer a correlação com essas vias motoras sinápticas, tá? Porque a gente vai mostrar que esse movimento voluntário e o tônus, eles são planejados, modulados e executados pelo mesmo sistema nervoso. O córtex motor, o neurônio motor superior, tá? Ele é onde o movimento voluntário é planejado, iniciado lá no sistema nervoso central. Ele envia os comandos em direção à medula espinal, que também é sistema nervoso central, e quem vai fazer a modulação desse movimento que o córtex planejou seria uma coisa muito bruta, sem especialização, sem destino real, tá? E aí, esse córtex ele vai enviar os comandos em direção à medula espinal. Lá no tálamo, lá nos núcleos da base, lá no cerebelo, essa modulação que sai do córtex e vai passar pelos núcleos da base, esses núcleos da base vão jogar. Tá, peraí. O córtex vai fazer, tá, numa via motora direta, por exemplo, ele vai jogar neurotransmissores excitatórios, como o glutamato, em cima dos núcleos da base, e os núcleos da base vão devolver jogando receptores neurotransmissores inibitórios, como GABA, em cima disso para modular esse movimento para que ele desça com menor intensidade. Esse mecanismo vai fazer vai abrir esse freio que o tálamo está segurando esses movimentos, para que esse movimento, depois de processado e regulado, o tálamo abre e permite que esse movimento aconteça e desça pela medula para os músculos estriados esqueléticos, para que a gente aconteça uma movimentação, uma contração mais regulada e específica do que simplesmente o córtex teve a ideia de movimentar. Então, o tálamo, os núcleos da base e o cerebelo, eles vão funcionar como um filtro. Os núcleos da base e o cerebelo vão ajustar a força, a precisão e a coordenação do movimento que o córtex idealizou lá no primeiro. Então, eles vão enviar esse feedback de volta ao córtex através do tálamo. Quando o córtex motor decide fazer um movimento, ele vai enviar, ele vai descer, passando ali pelos núcleos da base. Os núcleos da base vão identificar que o córtex quis fazer esse movimento, e aí eles vão regular esse movimento através de neurotransmissores inibitórios, tá? Depois ele vai devolver pro córtex e vão enviar esse feedback que eles ajustaram o movimento, tá? E assim ele vai descer de novo para o tálamo agora, com o tálamo aberto, para que esse movimento regulado possa voltar. Então, esse processamento vai até os núcleos da base e volta para o córtex e depois desce até o tálamo. E aí ele passa pelo tálamo, já descendo para a medula espinhal, que vai decussar na medula em algum certo ponto, para que ele chegue até as nossas fibras musculares do sistema esquelético, tá? Quer dizer, do sistema muscular esquelético, estriado esquelético. Na medula espinal, que daí vai ter um neurônio motor inferior, o neurônio motor superior está no cérebro, no encéfalo, e o neurônio motor inferior está na medula espinhal, tá? O neurônio motor superior está no córtex motor, mas enfim. O neurônio motor inferior, ele vai receber o comando final, que já está modulado, e vai enviar diretamente para os músculos realizarem a execução física, tá? Então, quando ele desce do tálamo para a medula, ele já é neurônio motor inferior, e aí sim que esse na medula vai distribuir esse movimento para as fibras musculares que eu quero mover, tá? Ok, beleza. E ainda assim, existe uma hierarquia do controle motor, tá? Então, nessa hierarquia do controle motor, nesse córtex, existe o córtex pré-frontal, que é na nossa testa ali, responsável pela tomada de decisão e a intenção e o planejamento
cognitivo do que mover, do que eu quero mover. O córtex pré-motor, ele vai organizar e preparar a sequência de comandos musculares necessários para realizar a ação planejada. Ou seja, se eu ao mesmo tempo quero mexer o meu dedo, a ponta do meu dedo, eu vou ter que mexer até um pedaço do meu pulso, que vai transmitir pelo meu antebraço. Então, tudo que eu vou precisar para fazer o movimento que eu quero realizar, eu quero fazer lá a puxada alta na academia. Eu vou ter que levantar, pegar a barra, vou ter que esticar os meus braços para cima, vou ter que agarrar com as minhas mãos, vou ter que sentar de novo no banco, vou ter que puxar para baixo a barra, vou ter que flexionar as minhas costas, esticar. Quem organiza a sequência de movimento que eu vou ter que fazer para realizar uma determinada ação é o meu córtex pré-motor. Ok, quem vai fazer isso? Nesse mapa neurológico, que mostra a representação proporcional de cada parte do corpo do córtex motor, além dos movimentos mais finos e precisos, como o das mãos e da face, que ocupam muito mais espaço no cérebro, tá? E aqui é uma das vias da via córtico-espial, que é a via piramidal, que a gente já viu de como existe a movimentação direta, tá? Sensibilidade direta, quer dizer, a movimentação direta que vem do córtex e decursa lá no bulbo, tá? Então, qualquer lesão direta de qualquer ponto dessa via córtico-espinal rompe a capacidade de realizar movimentos voluntários finos e cronicamente resulta na hipertonia espática ou hiperreflexia, porque a medula perde o controle inibitório superior que esta via exerce. Então, nessa via córtico-espinal, a gente vai focar em como e onde as fibras nervosas se dividem e cruzam o sistema nervoso. Então, o trajeto e decussação dessas pirâmides, a gente já sabe que no córtex motor, lá no giro pré-central, através do neurônio motor superior lá no encéfalo, no córtex motor, a divisão e o cruzamento lá na decussação, que ao descer pelo tronco encefálico e atingir o bulbo, a via se divide em duas proporções anatômicas distintas. 90% dos axônios vão decussar, tá? Eles cruzam para o lado oposto das pirâmides bulbares, que vão formar a via córtico-espinal lateral. Isso explica por que esse hemisfério esquerdo do cérebro controla os movimentos do lado direito do corpo e vice-versa. E 10% dos axônios não vão cruzar, tá? Eles não cruzam no bulbo. Eles descem do mesmo lado, que se chama ipsilateral, formam a via córtico-espinal anterior e vão decussar mais abaixo, diretamente na medula espinhal, antes de fazer a sinapse. Ambas as vias terminam na medula espinhal, lá no corno anterior, onde fazem sinapse com o neurônio motor inferior na medula, que leva os estímulos diretamente até os músculos. Qualquer lesão acima do bulbo, por exemplo, no AVC do córtex da cápsula interna, causam paralisia e hipertonia do lado oposto contralateral do corpo. Lesões na medula espinhal, abaixo do nível de decussação, vão afetar o mesmo lado ipsilateral na lesão. Então, antes da decussação, afeta o mesmo lado e depois da decussação, obviamente, afeta o outro lado. E aqui dá pra ver a diferença, ó. Aqui tem a via córtico-espinhal lateral, tá? 90% das fibras dos axônios partem do córtex motor. Eles descem pela cápsula interna, lá no pedúnculo cerebral e na ponte. O cruzamento eles sofrem decussação nas pirâmides do bulbo, vão mudar para o lado oposto. Eles vão descer pelo trato córtico-espinhal lateral da medula, ativar o neurônio motor inferior na medula, controlar a musculatura esquelética das partes distais dos membros, mãos e pés. Mas vamos resumir. A via córtico-espinhal lateral, cerca de 90% das fibras cruzam na linha média da decussação das pirâmides no bulbo e controla a musculatura distal dos membros em movimentos finos. E a via córtico-espinhal anterior, as fibras não cruzam no bulbo, mas sim na medula espinal e controla a musculatura proximal e o tronco da postura e equilíbrio. Já a via córtico nuclear ou córtico bulbar, tá? Responsável pelo controle voluntário dos músculos da cabeça e do pescoço. Na origem do córtex motor primário, as fibras vão descer pela cápsula interna até o tronco encefálico do mesencéfalo, ponte e bulbo, todo esse processo aí. Daí o destino eles vão fazer sinapse com os músculos dos nervos cranianos.
como, por exemplo, o facial sexto e o hipoglosso, tá? E facial sétimo, na verdade. E ele vai comandar movimentos da face, como mastigação, deglutição e os movimentos da língua, tá? Existem distinções entre as lesões em diferentes segmentos medulares, diferença do motor. Se existem diferenças de lesões nos neurônios motores superiores no encéfalo e diferenças de lesões nos neurônios motores inferiores na medula. Se a lesão é no neurônio motor inferior, lá na medula, acontece a paralisia flácida, porque é uma lesão que ocorre nas células desse corno anterior da medula e dos nervos crânio-espinais periféricos. Se a paralisia é ipsilateral do mesmo lado da lesão, tá? E se também ocorre a arreflexia, perda total dos reflexos tendinosos e a atonia, que é a ausência do tônus muscular, porque o músculo fica mole. Agora, se for uma paralisia no neurônio motor superior, lá no encéfalo acontece uma paralisia espástica, que é pior ainda, tá, do que na medula, porque a lesão ocorre no córtex cerebrais ou nas vias descendentes, como a córtico-espinhal descrita anteriormente. E a paralisia contralateral do lado oposto da lesão cerebral, os reflexos ficam exagerados, uma hiperreflexia e a presença de sinais patológicos como Babinski, tá? E a hipertonia também, porque fica o aumento da rigidez do tônus muscular, a espasticidade ou rigidez, por isso que ele anda assim com os bracinhos juntos. Lesões das vias motoras, como a poliomielite, também podem acontecer por infecções virais que promovem a destruição dos neurônios motores inferiores na medula, que causa uma paralisia flácida, uma flácida arreflexia, atonia muscular e atrofia muscular da mesma forma. Também pode ter a condição de lesão lateral amiotrófica, que se chama ELA, que é o que tinha esse cara aqui, esqueci o nome dele. Tá, que é uma degeneração progressiva dos neurônios motores superiores e inferiores, ambos os dois, que gera uma fraqueza muscular, paralisia progressiva e atrofia muscular. Ele tem que ter predisposição genética, tá? Existe um excesso de glutamato, porque é um dos principais mecanismos da doença, porque o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. E em pacientes com essa síndrome, tá, ocorre uma falha na recaptação pelas células da glia nas fendas sinápticas. Então, esse excesso de glutamato extracelular, que é o neurotransmissor excitatório, ele gera uma superestimulação dos neurônios motores. Isso provoca uma entrada massiva de cálcio nas células que vai destruindo, né, as células por um processo chamado de excitoxicidade, porque ele, de certa forma, o excesso de glutamato é tóxico. Fora que não de forma clássica, tem um importante componente neuroinflamatório envolvido nisso, porque diferente das condições explicitamente autoimunes, como a esclerose múltipla, o sistema imunológico ataca diretamente a bainha de mielina, que gera uma degeneração desses neurônios, essa crise aqui, tá? A etiologia exata da ela não é totalmente compreendida e considerada... Ela é considerada multifatorial, porque tem uma forte resposta imunológica local, tá? Ela é caracterizada pela ativação exacerbada das microglias e a infiltração das células T, que vai contribuir ativamente para a progressão e a degeneração dos neurônios motores. Então, é uma doença neurodegenerativa que causa a morte dos neurônios motores superiores e inferiores, ambos os dois. Fraqueza muscular, paralisia progressiva, 15% dos casos são hereditários, tá? Que acontece com a associação do gene SOD1. E apresenta uma prevalência quase de 5 casos a cada 100 mil habitantes. Então não é muito comum, mas ainda assim é terrível. E lesões da esclerose múltipla é uma doença autoimune, onde o corpo identifica que a bainha de mielina dos neurônios é um problema e ele começa a fazer a destruição progressiva dos neurônios do sistema nervoso central. O que gera uma fraqueza muscular, óbvio que uma incoordenação motora, porque as informações não chegam onde deveriam, com a rapidez que deveriam, e distúrbios na visão, obviamente. Contribuições do cerebelo para a função motor. O cerebelo, ele não dá ordem direta para os músculos se contraírem, ele não inicia o movimento, mas ele é responsável pela precisão e pelo equilíbrio desse movimento. Ele funciona através de um loop de feedback contínuo, porque ele compara o que o cérebro quer fazer com o que o corpo realmente está fazendo.
Existem 3 áreas funcionais do cerebelo, tá? Existe a área vestíbulo cerebelar, tá? Vestíbulo cerebelo, que é o lobo flocunonodular, que é a parte mais antiga, porque ele recebe conexões diretas do sistema vestibular, canais semicirculares e otólitos na orelha interna. Ele calcula a posição da cabeça no espaço. Sua função é manter o equilíbrio axial do corpo, tá? Ele coordena os movimentos dos olhos para que sua visão fique estável enquanto você corre ou caminha. A parte espinocerebelo dele, tá? É a zona intermédia, ele recebe informações proprioceptivas contínuas vindas da medula espinal, que através daquele trato espinocerebelar, ele sabe o grau de contração de cada músculo e cada milissegundo. Sua função é regulada o tônus muscular e corrigir erros de execução durante a caminhada ou movimentos de andamento. E o cérebro cerebelo, que são hemisférios laterais do cerebelo, é a porção mais nova e desenvolvida nos humanos. Ele conecta intensamente com o córtex cerebral motor e pré-motor, e ele participa do planejamento motor da memória motora, tipo andar de bicicleta, digitar, ele faz parte disso, da memória motora. Então, ele calcula o timing, que é o tempo exato para movimentos balísticos rápidos, como dar um soco ou tocar piano, porque ele ativa essa memória muscular também. O processo fisiológico da comparação cerebelar, tá? O córtex motor, ele planeja esse movimento e envia uma cópia desse plano para o cerebelo, via as fibras musgosas, através dessa ponte. Assim que esse movimento começa, os fusos musculares e os órgãos OTG, né, que são os órgãos órgãos tendinosos de Golgi, mandam relatórios, tá, em tempo real para a periferia do cerebelo, dizendo em que posição os membros estão. Então faz parte da própria percepção. Dentro do córtex cerebelar, as imensas células de Purkinje processam essas duas informações simultaneamente, e se houver discrepância entre o plano e a realidade, o cérebro calcula o erro. O cerebelo calcula esse erro e corrige. E a correção que o cerebelo envia um sinal corretivo modulado por GABA, que é a inibição seletiva de neurotransmissores inibitórios, de volta para o tálamo e para o córtex motor, que vai ajustar a força dos comandos corticais seguintes para suavizar o acerto e o alvo. Então, lesões cerebelares clínicas, tá? Disritmia. O paciente perde a noção de distância espacial e dos seus próprios membros, errando o alvo para mais hipermetria ou para menos hipometria. Também a disdidococinesia, que é a perda do cálculo de tempo, de timing das células de Purkinje, porque impede a alternância rápida de comandos antagônicos, como virar a mão para cima e para baixo repetidamente, ou esfregar uma mão na barriga e bater com outra mão na cabeça. Tu não consegue fazer essa alternância rápida de comandos antagônicos graças à perda do cálculo de tempo das células de Purkinje, da disdiadococinesia, com a neurodegeneração desse pedaço do cerebelo. Também tem o tremor de intenção, que é como o sistema de correção em tempo real falhou, o córtex tenta ajustar o movimento sozinho, gerando uma super correção manual constantemente. Então, o paciente parado, ele não treme, mas quando ele vai tentar pegar um copo d'água, por exemplo, a mão oscila violentamente, quase mais perto, quanto mais perto chega do objeto. Então, toda vez que tu tenta pegar alguma coisa, como ele envia um sinal e não tem o cerebelo ali para corrigir aquele movimento, para regular aquele movimento, simplesmente o córtex envia aquele sinal bruto pro movimento e ele acaba, então, ficando totalmente desregulado. Então, aí no tremor de intenção, a gente vê como é que exatamente o cérebro agiria tentando regular um movimento sem o cerebelo. Depois, os núcleos da base, seletores do movimento voluntário. Os núcleos da base, que são o caudado, o putâmio, o globo pálido, eles agem como uma alfândega burocrática, tá? Por quê? Porque o córtex cerebral, ele quer fazer dezenas de movimentos ao mesmo tempo,
mas os núcleos da base vão filtrar e vão fazer apenas o movimento A está autorizado, os movimentos B e C ainda estão bloqueados, para que aconteça tudo em uma sequência organizada. Então, eles funcionam através de 2 circuitos principais controlados pelo neurotransmissor dopamina, que é produzido pela substância negra compacta lá no mesencéfalo, tá? E eles vão pelas duas vias, que é a via direta, que a gente já viu, que é a facilitadora do movimento, porque ele libera e inicia o movimento desejado. O córtex excita o estriado caudado putâmio via glutamato, aí o estriado fica ativado pelo glutamato e aí ele vai enviar projeções inibitórias via GABA, que é um neurotransmissor inibitório, diretamente para o globo pálido interno, porque é uma sequência, vai depois para o caudado, depois vai para o putâmio, depois vai para o globo pálido e depois para a substância negra reticulada, que são todos os núcleos da base. E aí acontece a desinibição. Ele atua como um freio constante, ele vai inibir o tálamo. O tálamo está sempre inibido no caso, né? Então, quando o estriado inibe ele está inibindo o freio. E aí, livre do freio, o tálamo vai disparar impulsos excitatórios de volta para o córtex, permitindo assim para o córtex, tô livre agora. E aí vai permitir que o movimento comece. Então, o papel da dopamina é que a substância negra libera a dopamina, que se liga aos receptores no estriado. Os receptores são excitatórios e, portanto, a dopamina estimula a via direta, ajudando a liberar o movimento. Porque não é simplesmente o tálamo ficar livre. A dopamina é como se empurrasse ainda mais, puxasse ainda mais para que o freio não voltasse e assim o movimento acontece de forma mais limpa e livre, tá? É como, é fácil abrir um portão, mas a dopamina abre todo o portão até o final. É basicamente esse entendimento. Nesse mesmo tempo, tem outra via, que é a via direta, que é externamente as piramidais, externopiramidais, do lado, né? Ela é inibidora dos movimentos competitivos, ou seja, se eu quero travar movimentos indesejados ou parar um movimento em curso, o estriado vai inibir o globo pálido, que esse globo pálido, ele normalmente mantém o núcleo subtalâmico desligado. E se esse globo pálido for inibido, o núcleo subtalâmico fica livre. E aí ele pode ficar hiperativo. Então, o núcleo subtalâmico envia sinais fortes excitatórios com glutamato para os 2 núcleos da base responsáveis por frear o tálamo 24 horas por dia para que ele não faça movimentos involuntários indesejados. Ele vai enviar sinais via glutamato para o globo pálido interno e para substância negra reticular, que são os 2 freios que seguram o tálamo 24 horas. Quando o freio está ativado, ele esmaga a atividade do tálamo, impedindo que sinais motores cheguem ao córtex. Tá? Então, quando eu quero realizar um movimento, o núcleo subtalâmico envia sinais inibitórios. Agora, quando eu quero frear o meu movimento, eu vou fazer com que os meus freios fiquem excitados e os freios ativados vão esmagar a atividade do tálamo, porque é por ali que estavam passando as informações para que o movimento aconteça. Isso vai impedir que os sinais motores cheguem ao córtex e assim eu consigo parar o movimento. No caso da dopamina, mesmo que eu quero parar o meu movimento, quando a dopamina se liga a receptores D2, não agora D1, quando eu quero movimentar, ele se liga a receptores D1, quando eu quero parar, ele se liga a receptores D2. Os receptores D2 são inibitórios, portanto a dopamina desliga a via indireta, e quando ele desliga a via que inibe o movimento, a dopamina acaba por tabela facilitando o movimento por aqui também.
Então, a dopamina tem dois trabalhos. A dopamina, quando ela quer movimentar, ela puxa, ela abre melhor o portão, como eu já tinha feito a analogia. Só que quando eu tenho um movimento inibitório que eu quero parar de movimentar, quando eu preciso voltar a movimentar, ela também inibe a via indireta que está dificultando e inibindo o movimento. Ou seja, a dopamina, além de abrir mais o portão, ela também ajuda ele a abrir caso ele esteja totalmente fechado. Entendeu? Ela tem dois trabalhos, tanto na via direta, que é abrir mais o portão depois que todo o trabalho já foi realizado, depois que ele já está aberto, que o tálamo já está aberto, ou quando ele está totalmente fechado, porque as vias indiretas inibem o movimento, a dopamina inibe a via indireta. E o que acontece quando esses circuitos falham? Lesões no núcleo da base. Ocorre a morte dos neurônios na doença do Parkinson, na síndrome, tá? Hipocinética, que é uma neurodegeneração dos neurônios da substância negra compacta. Sem dopamina, os receptores D1 não são ativados, via direta enfraquece, ou seja, não consigo me movimentar direito. E os receptores D2 não são inibidos, ou seja, eu não consigo ter uma regulação daquele movimento e aí o meu cérebro se movimenta daquele jeito bruto que ele realizou. Então a via indireta fica hiperativa e o resultado é um freio talâmico absurdamente potente. O paciente apresenta bradicinesia, lentidão extrema dos movimentos, rigidez muscular em todo o corpo e pelo desequilíbrio do tônicos, o clássico tremor de repouso. Já a doença de Huntington, que é a síndrome hipercinética, é uma doença genética onde dá a degeneração seletiva dos neurônios do próprio estriado do núcleo da base, afetando primeiramente a via indireta, afetando primeiramente a via indireta. E sem essa via indireta, o sistema perde o seu principal freio. Então, o tálamo fica livre para bombardear o córtex a qualquer momento com comandos aleatórios. Isso clinica geralmente a coreia, que são os movimentos involuntários dançantes, rápidos e desordenados. E também tem o hemibalismo, que geralmente ocorre após um AVC, que destrói o núcleo subtalâmico. E sem o núcleo subtalâmico para excitar o freio, o tálamo daquele lado do cérebro fica completamente desinibido, provocando movimentos violentos, arremessadores e espáticos dos membros do lado oposto do corpo onde aconteceu o AVC. Também tem a tetose, que são as lesões putamiais, que geram uma instabilidade na modulação do tônus, que provocam movimentos de contorção lentos e contínuos, especialmente nas mãos e nos dedos. Também a síndrome de Tourette, que é uma falha da filtragem córtico-esteral e os núcleos da base deixam passar comandos motores e vocais. Estes mesmos deveriam ter sido supridos pela via indireta, que geram as manifestações motoras e de vocalização compulsiva.